Eu vou começar esse vídeo pedindo que Deus abençoe o Vladimir, o goleiro do Santos, neste domingo contra o Internacional, 4 da tarde, lá em Porto Alegre. O Vladimir que, apesar da estatística trazida pelo meu amigo Vitor Hugo no Twitter, jogou 4 jogos este ano, 2 empates, 2 derrotas, sofreu 9 gols, 4-0 inclusive naquela partida contra o Fortaleza. Apesar disso, foi o Vladimir o último a não tomar gol, como eu disse já no vídeo anterior aqui, né? Em jogo da Sul-Americana, num desses 2 empates, né, que ele tem, ele não sofreu gol naquela partida da Copa Sul-Americana, e eu espero realmente que o Vladimir esteja inspirado, que ele mostre o porquê ele passou pelo Santos Futebol Clube e ainda está no clube, voltando, né? Campeão paulista, pegou pênalti na decisão. Se ele não tomar gol, ele já vai ter contribuído na jornada do Santos para escapar do rebaixamento, né? Todo jogador que de uma forma ou outra, em algum momento, contribui, por exemplo, o Maxi, que talvez jogue como titular, o Maxi Silveira, ele já contribuiu para a campanha. Ele pode não fazer mais nada, mas ele ajudou o Santos a ganhar do Palmeiras. Às vezes o cara entra, o Mendonça, naquele dia lá que deu aquela bola pro Soteldo contra o Grêmio e depois pro Furt, se o jogador de alguma forma, em algum momento contribuir, lá na frente o Nonato, quem sabe, fazendo uma participação importante, ou algum jogador que está na reserva, a gente não acredita, se algum jogador, todo jogador do Santos der um pouquinho de contribuição, eu já vou estar feliz. Claro que alguns contribuem mais e de forma mais constante, em quantidade maior. Mas se cada um contribuir um pouquinho, já ajuda. Neste domingo é dia do Vladimir contribuir. Porque se o Santos não tomar gol, ele pode sair do Z4 até com empate. Apesar do Santos estar pressionado pelos resultados do sábado, e do jeito que o campeonato é maluco, é capaz de não dar tudo certo do jeito que a gente imagina, o que reforça a tese de que o Santos depende dele. O Santos depende dele. A soma de um ponto fora de casa é importante, talvez não tire o Santos do Z4, mas somado a uma vitória na quinta-feira contra o Curitiba, talvez já encaminhe o Santos para uma posição um pouco distante da zona de rebaixamento. Veja, o Santos ganhou 3 jogos, perdeu o primeiro, já caiu para o Z4 de novo. É uma briga de foice, meus caros. Eu assisti Goiás e Curitiba, Goiás e Cuiabá, perdão. Cuiabá, Goiás, né? O jogo foi mando do Cuiabá. Foi duro o jogo, foi difícil. O Goiás vendendo garrafa vazia, dando sangue, né? O Fortaleza, obrigado, viu, Fortaleza? A força aí, viu? Deixou meia dúzia de pontos para os rivais do Santos, pro Vasco e pro Bahia. Tocou passes e tal, mas aquele futebol encantador, né, do Vojvoda, aconteceu nada. Tudo bem, vai. Também não dá nem para contar muito com Fortaleza, Fluminense, estão com a cabeça em outra coisa, né? Estão com a cabeça nas competições continentais. O São Paulo ganhou, né? De repente jogou futebol, tudo que esqueceu contra o Goiás, jogou contra o Grêmio, um time muito mais forte, né? O São Paulo esse aí esquece, não dá para contar. Contra a gente aqui na Vila, eles vão jogar como se fosse contra o Real Madrid, vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Aí no jogo seguinte, quando eles pegarem, sei lá, o América Mineiro, qualquer um, aí vai dar aquela preguiça, aquela nhaca. O São Paulo é isso aí, esquece. Não adianta, eu acabo assistindo esses outros jogos, né? Eu fico secando. Tem gente que acha que faz bem também de não ver, para não se aborrecer. Enfim, no frigir dos ovos, o que interessa é que o Santos tem que fazer a parte dele. Empatar é bom, é bom. Ganhar não depende de mais ninguém, porque o Santos larga o Goiás para trás e larga o próprio Internacional para trás. Como é que vai fazer isso em Porto Alegre contra um time que vem pressionado também, porque sabe que se perder fica para trás na tabela, entra na briga contra o rebaixamento também. O Inter sabe disso. O jogo para o Inter também é decisivo, não é só para o Santos. Então vai ser uma final de campeonato. Uma final de campeonato.
E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você também está chegando por aqui agora ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Pode também compartilhar os nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. E cresce um pouco mais a cada dia, e por isso eu sempre agradeço a todos pelo carinho e pela audiência. Antes de mais nada, para os mais atentos, eu fiz um vídeo neste sábado falando das sereinhas, né? Eu usei essa camisa aqui. Usei esta camisa aqui. Porque eu fui olhar qual tinha sido a camisa que eu tinha usado no pré-jogo de Santos e Palmeiras. Era essa aqui também. Essa aqui, ó. Azul escuro. Aí eu falei, eu vou botar essa camisa de novo no pré-jogo de Santos e Inter. Se o Santos ganhar, eu vou usar só essa camisa daqui para frente, tudo quanto for pré-jogo. Acho que não usei contra no pré-jogo do Bragantino. Deixa eu ver aqui. Não, usei outra. Então usarei esta para sempre em todo pré-jogo até o fim do Campeonato Brasileiro. Vai mudar alguma coisa? Não sei, mas por via das dúvidas, né? O Santos tem que jogar e para isso vai ter que superar a dificuldade de não ter o João Paulo, de não ter o Jean Lucas principalmente, que é o cara que tem carregado o time no meio de campo, o ataque. E o Soteldo, a gente já não contou com ele em outras partidas, contra o próprio Bragantino ele jogou pouco, né? E o Santos tem as possibilidades de escalação. A defesa vai ser a de sempre, né? Com o Vladimir no gol, com o Basso, com o Joaquim e com o Dodô, o Kevson e Lucas Braga. O Tomás Rincon volta e é importantíssimo porque vai ser um jogo em que vai ter a experiência do Ener Valencia, vai ter a experiência do nosso menino Alan Patrick, que esteve aqui dando sopa, né? Mais um que esteve dando sopa aqui e os dirigentes do Santos não quiseram, né? A experiência do Tomás Rincon vai ser muito importante. Vai ter o Lucas Lima, né? Enfim, o Marcos Leonardo, e aí as dúvidas. Ou Mendonça ou Maxi, e eu acho que pelo jeito o Marcelo Fernandes não pensou no Furt junto com o Marcos Leonardo. E no meio ele tem as opções que estão aí à disposição. É manter o Dodi ou colocar o Nonato, né? Precisa ver qual dos dois casa melhor ali com o estilo do Tomás Rincon. Quem pode ajudar mais ali. Eu acho que eu vou arriscar, apesar da partida muito ruim que o Dodi fez contra o Red Bull Bragantino, talvez seja a melhor possibilidade, porque você aumenta ali a capacidade de marcação junto com o Rincon e dá um respiro maior para o Lucas Lima. E lá na frente eu iria com o Maxi de novo, né, para brigar, já que a hipótese do Furt na frente parece que está descartada pelo Marcelo Fernandes. De toda forma, é uma partida em que vai haver muita pressão, né? O Santos já entra sabedor dos resultados desse sábado, acompanhando o que vai acontecer. O jogo vai estar rolando e não sei se vão passar isso para os jogadores ou não, mas o Santos saberá, por exemplo, como é que vai estar Flamengo e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que são jogos que interessam para o Santos, né? São todas as partidas das 4 da tarde. O empate para o Santos pode ser bom com derrotas
de Cruzeiro e Vasco, né? Derrotas de Cruzeiro e Vasco são suficientes para que o Santos, com um empate, saia do Z4, né? Mas não dá para jogar pelo empate, né? O Santos também não pode sair igual um louco para cima do Inter fora de casa, vai ter que ter uma postura um pouco mais resguardada, enfim, e vai precisar ter muita inteligência, vai precisar entender o momento do campeonato, que é uma briga que envolve muitos times, né? Que em tese podem cair. O Santos tem que analisar o campeonato como um jogo de xadrez, saber que a pontuação na próxima rodada, olhar já para a próxima rodada, saber que ele precisa pontuar em Porto Alegre e saber, por exemplo, que o Goiás vai pegar o Fluminense fora. Tá certo que aqui vai ser a véspera da Libertadores e o Fluminense deve mandar um time todo reserva, mas o reserva do Fluminense se empatar já ajuda. Vai ser uma rodada que vai ter Cruzeiro e Bahia, um confronto direto de times que estão acima do Santos, né? Enquanto o Santos vai jogar com o Curitiba em casa. O próprio Vasco vai receber o Internacional. Então, veja, hoje o Inter está 2 pontos à frente do Santos. Se houver um empate aqui e o Inter perde do Vasco na próxima rodada e o Santos ganha do Curitiba, o Santos vai a 33, o Inter também fica com 33. Aí, óbvio que vai ter a questão do número de vitórias, o Santos passaria. Então, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser pontuado, né? O pior, óbvio, o pior possível é o Santos perder. Mesmo perdendo, ele ainda poderia, dependendo só de si contra o Curitiba, ultrapassar outros times e sair do Z4. Mas a questão é que, ainda bem que o jogo já é na quinta-feira, o próximo, né, contra o Curitiba. Ficar muito tempo no Z4, o Santos fez um esforço hercúleo para vencer 3 jogos consecutivos. Imaginem se não tivesse vencido. Se o Santos não tivesse vencido desses 3, se tivesse ganho um jogo só, a nossa situação seria desesperadora. Hoje ela é uma situação preocupante, mas ela pode ser melhor. Claro, depende dos resultados, uma combinação que possa ser positiva para a gente de outras partidas, beleza. Mas dependemos rigorosamente e basicamente das nossas forças, né? A sequência do Santos no campeonato. Depois de Inter, tem Curitiba em casa, aí vai ter o clássico contra o Corinthians em Itaquera no outro domingo, dia 29, né, que deve ser um jogo difícil. O Corinthians sem o Luxemburgo e com o Mano já melhorou, né? Ele tem 32 pontos, eu acredito que não vai ter dificuldade para ganhar do América, vai pular para 35. Se o Santos ganha com 33, vira confronto direto também, né? Fizer 33 e depois, obviamente, ganhar do Curitiba, né? Aí depois do Corinthians, o Santos tem o Flamengo no Maracanã. Então, entendam, o Santos tem 2 jogos fora em que ele, em tese, vai ter mais dificuldade de pontuar. Ele precisa pontuar contra o Curitiba e contra o Inter. Precisa pontuar nesses 2 jogos, porque depois vai ter 2 jogos bem complicados fora. E aí você ficar psicologicamente durante tanto tempo nesta posição do campeonato é ruim, atrapalha o trabalho, né? Lembrando que aí no dia 5, o Santos vai jogar uma segunda-feira, dia 6, contra o Cuiabá na Vila, né? Então, assim, não tá fácil a nossa vida. Não tá fácil a nossa vida. Eu fico olhando para a tabela do campeonato, faço somas de jogos, probabilidades, mas no final das contas, desculpa ser um pouco repetitivo, mas eu vou reiterar que o Santos depende dele. O Santos depende dele. Se ele ganhar estes 2 próximos jogos, ele pode ir com um certo lastro para, quem sabe, 2 empates fora de casa, ficar numa condição razoável. Entende? Por isso que lá antes, no pré-jogo do Bragantino, eu dizia, olha, o empate nem é tão... Não é que a gente tinha que jogar pelo empate, mas precisa somar pontos sempre. Precisa somar pontos sempre. E o Santos não somou ponto contra o Bragantino. Então que os jogadores entrem em campo sabedores da necessidade de pontuar contra o Internacional, né? E depois na quinta-feira a torcida vai lotar a Vila novamente,
e vai ter que jogar com a inteligência que talvez tenha faltado um pouquinho contra o Bragantino. Tá certo que o Coritiba vai vir aqui para se defender e tal, mas o Santos não pode abrir os espaços que abriu contra o Coritiba e também contra o Internacional. O Santos tem que atacar com inteligência neste domingo. Não pode sair, escancarar tudo e deixar os caras baterem da entrada da área, ainda mais com um goleiro que está sem ritmo, né? Porque senão não adianta 3 zagueiros. Só os 3 zagueiros estão ali. Você tem que fazer aquela cortina na frente da defesa, né? Enfim, é mais um domingo em que a gente vai ficar com o coração na boca. E vai ser assim até o fim do campeonato. Vai ser assim até o fim do campeonato. Lamento dizer a todos, a gente queria ter um pouquinho de sossego, um pouquinho de paz, mas vai ser assim até a última rodada do Campeonato Brasileiro, lá no dia 3 de dezembro, né, o comecinho do mês, quando o Santos vai pegar o Fortaleza, até o comecinho do mês de dezembro. Então a gente está aí, tem um mês e meio de resiliência, de muita luta, de muita entrega, de muita fé, de muita esperança, de não verbalizar e nem gerar pensamentos ruins contra os jogadores. Por isso que eu peço, façam esta antes de dormir, ou durante a manhã ao acordar, ou ao longo do dia, façam uma oração pelo Vladimir. Façam uma oração pelo Vladimir, peçam por ele, né, para que ele possa estar inspirado, para que ele possa superar as expectativas de tantos que estão sentindo a ausência do João Paulo. Da mesma forma, o Nonato, né, os jogadores importantes do Santos, que às vezes a gente tem uma crítica, se o Mendonça jogar, se o Lucas Lima, né, que aquela bola na trave do Lucas Lima, se ele conseguir outra que a bola entre. Em relação ao Marcos Leonardo, tem muita gente que pega no pé. É o que a gente pode fazer à distância, né? Claro, vai ter o torcedor que vai prestigiar em Porto Alegre, mas a gente aqui à distância só pode vibrar positivamente e torcer para que as coisas possam dar certo, né? O Marcelo Fernandes conseguiu dar uma virada de chave no time, foram 3 vitórias e uma derrota em que o Santos não jogou mal contra o Bragantino. É só repetir o desempenho. Se repetir o desempenho ao longo do restante do campeonato, é possível que o Santos obtenha sucesso. Em Porto Alegre, depois contra o Coritiba e até contra o Corinthians. Contra o Flamengo, convenhamos, é mais difícil porque o Flamengo tem um time tecnicamente muito acima da média. Mas futebol é futebol, né? Numa dessas os caras resolvem bobear, a gente vai lá e belisca. Tá bom, meus caros? Então é isso. Vamos aguardar esta partida, 4 da tarde, e depois, na sequência, apareceremos por aqui para analisar, quem sabe, uma boa jornada do Santos, né? Uma boa jornada do Santos. E dando aquela secada, no meu caso, cada um fica à vontade para fazer da forma como achar melhor, dar aquela secada nos outros jogos que diretamente nos interessam. Tá bom? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também. São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.